Nesse dia da Bíblia, quantos trouxeram suas Bíblias? Vamos lá levantar bem alto as suas Bíblias. Que beleza, quase todo mundo com Bíblia. Estou assim, com uma vontade de perguntar, quem leu a Bíblia durante a semana? O número caiu muito, viu? Caiu, só trazem a Bíblia no domingo, né? Pois é. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tema da reflexão para poder lidar com o novo. Aproveitando, irmãos, esse domingo de aniversário da nossa igreja, não esqueça o culto de hoje à noite. Queremos começar na hora, 18 horas, pastor Valmir Vieira, secretário-geral da nossa convenção Batista Carioca, deverá já estar conosco. Ele quer conversar, quer conhecer a capelã do Hospital Rosparia e os irmãos que estão trabalhando na capelania do cemitério, né? Seria interessante que esses irmãos pudessem estar conosco, né? Ele prometeu que estaria conosco às 18 horas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Os irmãos que têm as suas Bíblias nas chamadas versões tradicionais, vão ler inicialmente o texto. Depois o pastor repete com os irmãos que tiverem a NVI. Marli. Filipenses 4:8. Então, os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais, ou quem não tem a NVI, né? Vou contar 1, 2, 3, os irmãos podem ler? 1, 2, 3. Irmãos da NVI, vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Algumas vezes, irmãos, já me ouviram dizer, e eu costumo repetir, que é uma frase que para mim tem uma importância e uma profundidade enorme. É fácil fazer chorar, o difícil é fazer pensar. E na verdade, irmãos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas uma ênfase muito grande ao pensar, ao fazer com que as pessoas pensem. Porque, meus amados, a mente, o pensamento, ele tem um lugar de grande importância no culto cristão, na igreja cristã e na vida cristã. E o apóstolo Paulo sabia disso, e daí o seu forte apelo, por exemplo, ao culto racional, lá em Romanos 12:1, quando ele escreveu: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É uma chamada séria ao culto com entendimento. Ou seja, ao culto que se oferece sabendo o que se está fazendo e não simplesmente obedecendo a rituais. É uma chamada veemente ao culto coerente, porque é oferecido por vidas santas que se dão a Deus como num sacrifício, isto é, que procuram fazer das suas vidas um culto constante a Deus. Quando o apóstolo Paulo falou desse culto racional, ele falou da vida do cultuador e não da forma de se prestar o culto, mas isso não significa que ele não tinha também preocupação com a forma de se fazer o culto. Ele precisou escrever aos cristãos de Corinto, cujo culto estava fugindo ao racional, assim: façam tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. O pensamento dos seguidores de Jesus Cristo é assunto importante. Por isso ele, Paulo, afirmou: vocês têm a mente de Cristo, vocês têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 12:16, a mente de Cristo, isto é, o seu juízo em nós, de forma a saber como proceder, como escolher. Nesse texto lido de Colossenses, Paulo apela à nossa razão, ele apela à nossa mente para que possamos pensar, para que possamos refletir.
e ele começa com o que é verdadeiro. Pensar no que é verdadeiro. Colocar, refletir sobre o que é verdadeiro. Nesse mundo, amados, cheio de coisas enganosas e ilusórias, é preciso que os seguidores de Cristo tenham essa preocupação com o verdadeiro. Ele insta a que pensemos no que é nobre ou honesto, e ele nos convoca a pormos nossos pensamentos no que é sério, no que é digno, no que é profundo. Ele também apela para termos os nossos pensamentos voltados ao que é correto, ao que é justo, ou seja, para o nosso dever com Deus e assim com o nosso dever para com os seres humanos, porque só dessa maneira, cumprindo os nossos deveres com Deus e assim com os seres humanos, é que nós seremos corretos e justos. Ele ainda apela ao nosso dever de, por causa do Evangelho, termos os nossos pensamentos voltados ao que é puro. O ser humano sem Deus mancha tudo o que pensa. O ser humano que pertence a Deus em Cristo, ele procura pensar de tal forma que ele não teme o fato de que Deus sabe o que ele ou ela está pensando. E ele sabe o quanto Deus se agrada daquilo que é puro, por ser puro, Deus, em termos absolutos. Escrevendo ao pastor Tito, Paulo disse: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Tito 1,15. Mas é preciso pensar, fixar a mente no que é amável. A palavra grega traduzida como amável é prosphilés e significa provocar o amor. Simplesmente isso. Nós somos desafiados a pensar, a refletir, a meditar no que pode fazer surgir o amor. Mas o pensamento do cristão tem a ver com o que é de boa fama, de boa reputação, com o que pode ser ouvido pelos ouvidos de Deus. E aí Paulo fecha o seu apelo dizendo que devemos colocar o nosso pensamento, que devemos pensar, que devemos refletir no que é excelente e digno de louvor. Nisso ele diz, devemos pensar. É a única vez que Paulo usou a palavra grega arete, que significa excelência. Os gregos clássicos usavam essa palavra para falar, por exemplo, da excelência de uma ferramenta, quando ela era considerada quase perfeita, ou como alguma coisa era quase que perfeita, usava-se essa palavra, e Paulo usa apenas uma vez em todo o Novo Testamento essa palavra, quando pede para a gente pensar na excelência, naquilo que chega às barras da perfeição, é quase perfeito. Isso nós devemos pensar, em buscar isso, as coisas que são perfeitas, que estão próximas à perfeição. E ele disse que devemos pensar naquilo que é digno de louvor. Paulo está preocupado com o reconhecimento da parte de Deus, sem dúvida, mas Paulo sabe o quanto é importante os seres humanos admirarem a conduta de um seguidor, de uma seguidora de Jesus Cristo. Dr. Barclay escreveu, comentando essa afirmação paulina, que a ideia dele é: o seguidor do Senhor Jesus não deseja de forma vaidosa o reconhecimento das pessoas, mas não dispensa de forma imprudente o reconhecimento das pessoas pela maneira como ele está vivendo. Essas recomendações, irmãos, acerca do pensamento, do que se diz, daquele que se diz cristão ou cristã, essas recomendações precisam nortear o nosso comportamento acerca de situações que desafiam a igreja hoje e que tem a ver com mudanças. Mark Twain, novelista e humorista norte-americano, conhecido principalmente pelos seus livros As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Flynn, este chamado de a grande novela americana, ele disse uma vez que a única pessoa do mundo que gosta de mudar é o bebê quando está com a fralda suja. Bem, pode haver um exagero nisso, mas se há algo que eu tenho observado, queridos, nesses quase 35 anos de pastorado, e nesses 35 anos de vida da nossa igreja, é que mudanças são mesmo temas complicados. Nem sempre, por exemplo, os que desejam introduzir ou os que recebem com boas-vindas realidades novas no cultos e até mesmo em termos de doutrinas, admitem, no entanto, mudanças em outras situações. Por outro lado, nem sempre os que podem ser considerados como liberais em termos teológicos e até morais
admitem com facilidade a mudança litúrgica, por exemplo, em nossos cultos. É como aquele irmão que resistiu, mas também começou a louvar como os demais, batendo palmas e se balançando, para não dizer dançando, apesar de anos atrás ele amaldiçoar com todas as 10 pragas do Egito quem ousasse bater palmas durante o culto. E surpreendeu a igreja, não é? Com essas mudanças. Tudo bem, até o dia quando resolveram mexer com a posição dos bancos da igreja. Aí ele criou situações desagradáveis, foi descortês, amaldiçoou com lepra quem resolveu fazer as mudanças do banco, simplesmente porque ele não conseguia admitir ficar sentado num outro lugar que não aquele lugar que sempre ele usou para sentar e daquele jeito, como o banco estava colocado. Ficou meses afastado, acusando a igreja de ter perdido a identidade de igreja cristã por causa disso. Finalmente foi trazido de volta, né? Com muito jeito. Sem dúvida, meus amados, a resistência às mudanças não tem a ver tão somente com a igreja, mas com todos os segmentos da vida. Todos nós aqui sofremos com isso, uns mais do que outros, mas todos nós sofremos. Por quê? Porque mudanças, de repente, significam ameaças à nossa zona de conforto. Pode parecer que não vamos ter mais como relaxar da forma como vínhamos fazendo, e até pode significar, real ou imaginariamente, a perda da sensação de segurança que nós estávamos tendo para os dias futuros, porque houve mudanças. À medida que se fala no aumento da média de vida nossa como brasileiros, de forma a se afirmar que serão cada vez mais comuns nos próximos anos que virão, nós encontrarmos ou sermos aqueles brasileiros que terão mais de 100 anos de idade e ainda em condições de vida razoáveis, não há como não pensar, não há como não se imaginar que alguém que chegue aos 100 ou mais anos de idade tenha como falar, tenha como contar sobre mudanças radicais nisso ou naquilo que por ele passaram, que na vida dele ou dela passaram, e essas pessoas foram testemunhas dessas coisas, e muitas vezes essas mudanças lhes trouxeram desconfortos, transtornos, dissabores sérios. Conversemos com alguém lúcido, que já tenha seus 90 anos, e vamos ouvi-lo falar de costumes, de práticas, de maneiras de ser dos dias de hoje, que para elas se constituem em mudanças realmente bruscas, grandemente radicais. Aliás, convenhamos, nós que estamos aqui hoje neste templo, não importa a idade que tenhamos, se nós não somos mais crianças e estamos prestando um pouco atenção no que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos ter de admitir que estão acontecendo coisas, que estão sendo tomadas posturas que, ao nosso ver, significam mudanças inimagináveis. Há alguns anos, quem sabe até alguns meses ou até semanas atrás. Só não vê quem não quer. Por exemplo, as mudanças que estão ocorrendo no clima da Terra. Mas quem poderia imaginar que nós chegaríamos aos dias quando num cartório de registros de casamentos, um juiz ao mesmo tempo que une um homem e uma mulher, que lá vão para se casar, só ou primeiramente no civil, terá de fazer o seu casamento junto aos que estarão sendo unidos pelo mesmo juiz, através da chamada união afetiva, isto é, pessoas do mesmo sexo, cujas uniões estão recebendo o status de família, no mesmo lugar, no mesmo momento, na mesma cerimônia. Quem poderia imaginar, irmãos, que veríamos ministros religiosos ditos cristãos, impetrando bênçãos sobre casais do mesmo sexo, alegando que a visão do homossexualismo dos chamados cristãos conservadores é uma visão intolerante e, na verdade, uma má interpretação da Bíblia. Isto é, nós estávamos enganados e enganando os outros, até agora. Isso para não falarmos da luta pela legalização do aborto, dependendo tão somente da vontade da mulher. O crescer do império das drogas, que pelo dinheiro que movimenta é simplesmente imbatível.
Mas também quem poderia imaginar, não é? Quem poderia imaginar que se usando um pequeno aparelho na mão, eu falo e sou ouvido, eu vejo e sou visto, eu recebo e envio fotos ou documentos em segundos para alguém que está lá nas geleiras da Groenlândia ou no calor escaldante da Mauritânia. A ciência, conforme previu a Bíblia, multiplica-se e de tal modo que qualquer coisa que eu e você digamos do tipo, você já imaginou, mas agora é possível isso ou aquilo, logo alguém vai contrapor a nossa argumentação dizendo, isso não é nada, mais fantástico do que isso, é isso, isso e isso. Mas querem saber, amados? Querem saber, este é o nosso mundo. Este é o nosso mundo. Este é o mundo no qual Deus me colocou. Este é o mundo no qual Deus colocou vocês para nós vivermos as realidades das suas promessas de que nós não seremos desamparados, abandonados, ainda que seja o mesmo mundo, aonde continuaremos a ter aflições. Sim, esse é um mundo que vive transformações radicais, mas continua sendo um mundo que precisa ouvir falar do amor de Deus em Cristo Jesus, e é por isso que nós estamos nele. Porque se é verdade que o mundo muda mais do que nós podemos acompanhar, também é verdade que há coisas, há realidades que nunca vão mudar. E é preciso pensar nisso. Sim, amados, nesse mundo de mudanças constantes, há coisas, há realidades que nunca vão mudar. E, queridos, Jesus nunca muda. Jesus nunca irá mudar. Está lá na Bíblia, em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, em um mundo de constantes mudanças, como é bom saber disso. Porque isso, meus amados, tem a ver com tudo que é verdadeiro, com tudo que é nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Saber que o Senhor Jesus é sempre o mesmo. Saber que Ele sempre foi, é e sempre será Deus. O Deus que se fez gente. Gente de verdade, mas sempre Deus. E aí o mundo não tem escolha. Usando-se Max Lucado, ou o mundo o chama de louco, ou coroa como um rei. Ou o abandona como uma fraude, ou declara como Deus. Ou deixa para trás, ou se ajoelha diante dele. Não. Não junte Jesus a Moisés. Não. Não junte Jesus a Elias. Não junte Jesus a Buda, a Zaratustra, a Confúcio, a Maomé. Ele não nos dá essa opção. Ele é Jesus, Deus. Deus. E aí acrescentamos, porque é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E por ser, meus amados, o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele nos ama sempre. Por ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, é que o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição foram, são e continuarão sendo absolutamente suficientes para nos assegurar o perdão de Deus e a vida no sentido perfeito que esta palavra possa ter, para sempre. Por ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, é que Jesus continua sendo o mesmo socorro para nós, como foi para os discípulos tomados de pânico no mar de Tiberíades. Continua sendo o mesmo consolo para nós, como foi para Marta e Maria, quando da morte de Lázaro. Continua sendo o mesmo Jesus que será visto ao lado do trono de Deus por nós quando morrermos, como foi visto por Estevão, quando pela fé morria apedrejado. Se dele, de Jesus Cristo, nós o fizemos Senhor e Salvador absoluto, é isso que acontecerá. Sim, meus amados, nesse mundo de mudanças constantes, há coisas, há realidades que nunca vão mudar. E, meus amados, a Bíblia é uma delas. E é bom nos lembrarmos disso no dia da Bíblia. Sim, vão continuar tentando falsificá-la, vão continuar tentando adulterá-la, vão continuar ridicularizando-a,
vão continuar tentando impedir a sua leitura, impedir que ela seja citada. Mas não vai adiantar. Ela continuará sendo lida até o final dos tempos. Mesmo que a fé na terra seja escassa, porque como ela diz de si mesma, em Isaías 48, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou ainda como está na 1 de Pedro 1,23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, irmãos e irmãs, é a Bíblia, a imutável palavra de Deus, que tem de ser obedecida, seguida e ser a nossa regra de fé e prática, e não filosofias humanas, por mais aproveitáveis que em certas situações elas possam ser. É por ela que os nossos pensamentos são encaminhados ao que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, como disse Paulo. A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, e não os devaneios. Não os devaneios dos que se dizem pregadores, profetas e apóstolos, mesmo que façam sinais e prodígios, mesmo que façam descer fogo do céu, principalmente quando fizerem sinais e prodígios e fizerem descer fogo do céu. Hoje, o dia da Bíblia, é uma boa data para nos recordarmos com ação de graças dessa verdade. Sim, nesse mundo de mudanças constantes, há coisas, há realidades que nunca vão mudar. E, sem dúvida, as necessidades espirituais dos seres humanos também nunca mudam, continuam a mesma. E vão continuar enquanto a humanidade existir. Mesmo a contragosto, os antropólogos admitem que o ser humano, desde que está sobre a terra, é um ser religioso. Ao mesmo tempo que cresce um movimento ateísta entre os cientistas de forma agressiva, está ficando mais conhecida entre os cientistas o que se denomina de princípio antrópico. O princípio antrópico apresenta evidências de que o ser humano é de fato uma realidade especial no universo e não algo que veio a existir por acaso e nada mais. Tal princípio afirma que o mundo apresenta fatos que levam à conclusão de que há coisas que existem como se tivessem sido feitas anteriormente para o ser humano. E se isso for verdade, admitem os estudiosos, ficará difícil conceber o universo sem um Criador. E aí há de se acabar admitindo aquilo que nós já cremos, né, há muito tempo, que os seres humanos fazem parte da obra planejada das mãos de Deus. E é por isso, meus amados, é por isso que em cada uma das gerações que já passou, e na geração que está passando agora pela terra, fazendo a história da humanidade, é por isso que em cada uma delas, sem exceção, as pessoas têm buscado, ansiado, gritado pela verdade espiritual, porque se foram planejados por Deus, precisam de Deus. Precisam de Deus. E tem sido em Deus, na verdade de Deus, que proclama Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, paz verdadeira. Tem sido nessa mensagem que as pessoas encontram respostas aos seus anseios espirituais, anseios que norteiam os anelos físicos, materiais, sociais. Isso não mudará. Então, meus queridos, mesmo que estejamos vivendo em um mundo que faz mudanças há bem pouco inimagináveis, como as que já foram citadas há pouco, é bom saber que essa necessidade espiritual do homem continua e só pode ser sanada sempre pela mesma resposta. E é isso que nos coloca diante da realidade de que se nesse mundo há mudanças constantes, há aquilo que também não muda, e a igreja. Aí entra a igreja. A igreja, meus amados, como a portadora da mensagem redentiva da humanidade, continuará sendo essa portadora até o final dos tempos. E isso não vai mudar. A igreja, essa comunidade formada por santos, mas ao mesmo tempo por pecadores, é quem porta e portará essa mensagem redentiva até o final dos tempos.
e que por isso deve ser relevante, pertinente em termos culturais, sociais e, portanto, políticos, sem deixar de ser doutrinariamente pura. Podemos ter certeza disso porque a nenhuma outra organização ou instituição, chamem do que quiserem, a nenhuma outra o Senhor Jesus fez esta promessa: as portas do Hades, ou as portas do mal que está além desta vida, nesse caso aqui cabe a palavra inferno, as portas do Hades não poderão contra ela. Não poderão contra ela, a igreja. Mateus 16, 18. Há hoje um anti-igrejismo notório por parte de segmentos que estão na igreja. Eu não falo do anti-igrejismo dos que estão de fora, porque o que eles ouvem na mídia sobre igrejas proporciona a Satanás recursos extraordinários para se ter ojeriza a igreja. Eu falo dos que estão de dentro, estão dentro. Aos que se tornam anti-igrejas por causa de suas frustrações pessoais, sob o velho chavão, não me deram apoio. Ora, até parece que Deus, quando quer usar alguém que se coloca à sua disposição, vai depender para usar esse alguém do apoio de A, de B ou de C. Porque, meus amados, quando alguém se coloca realmente à disposição de Deus, não à disposição dos seus interesses, mas à disposição de Deus, quando esse alguém é para ser usado para uma determinada obra, porque Deus quer que essa pessoa faça tal obra, ele ou ela será usado por Deus, que se achar importante que esse servo ou essa serva receba algum tipo de apoio humano, fará com que tal apoio aconteça, não vindo de A, de B ou de C, virá de X, Y ou Z. Mas aos que se tornam anti-igrejas por não conseguirem aceitar os seres humanos, que mesmo convertidos, continuam humanos, e porque continuam seres humanos, às vezes, algumas vezes, decepcionam. Meus amados, quantos nesses quase 35 anos de ministério pastoral nessa igreja, e nesses 35 anos de existência como igreja, quantos já me decepcionaram? E ainda me decepcionam. Mas, meu Deus, a quantos eu já decepcionei nesses 35 anos? A quantos? Só Deus sabe o real número deles. Mesmo o esposo que ama extremadamente a sua esposa, mesmo a esposa que ama extremadamente o seu esposo, mesmo o papai e a mamãe que amam extremadamente seus filhos, seu filho, sua filha, mesmo os filhos e filhas que amam extremadamente os seus pais, decepcionam-se uns com os outros. Então, meus amados, mesmo quando diante desta realidade, da decepção mútuas ou das decepções mútuas, quando a gente vê, apesar disso, a igreja existindo e sendo abençoada e se tornando abençoadora, porque mesmo em meio a essas decepções, o Espírito Santo nos usa para fazermos do outro a prioridade. Ele encontra sempre pessoas aqui dentro para fazer do outro a prioridade, para fazer do outro o objeto do seu carinho, para fazer do outro o objeto da sua atenção. Dá para perceber por que a igreja, então, não é sazonal, não é temporal. A igreja é para sempre, para sempre. E como é bom, queridos, fazer parte dela. E sempre que, como membro da igreja, eu procuro colocar a minha mente no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, sempre que eu procuro fazer isso, ela reforça o seu caráter de comunidade de Deus para sempre. Mas se é bom saber, meus amados, que nesse mundo de mudanças frenéticas, Jesus não muda, a palavra de Deus não muda, a necessidade do ser humano não muda, e a igreja, como a portadora da mensagem de redenção desse ser humano necessitado, não muda nessa sua função. É importante saber, no entanto, que nesse mundo de mudanças, há situações nas quais, como cristãos, como igreja, também precisamos mudar.
E aí a nossa mente, o nosso pensamento, envolvido com o que é verdadeiro, com o que é nobre, com o que é correto, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama, vai ter participação primordial. Nós precisamos mudar o nosso conceito sobre tradição. Precisamos perder o medo do novo. É preciso fazer a diferença entre tradição saudável, coerente, que é a tradição estabelecida na palavra de Deus, que não muda, da tradição tão somente do ser humano, ou como nós podemos chamar de tradicionalismo. O tradicionalismo pode ser, de repente, o culto à tradição. E como o culto só é dado a Deus, ao cultuarmos a tradição, mesmo que ela seja a tradição estabelecida na palavra de Deus, ela deixa de estar estabelecida na palavra de Deus para se tornar numa tradição tão somente humana, e ao receber o culto que não lhe é devido, torna-se num ídolo, numa idolatria. O apóstolo Paulo nos falou sobre essas duas tradições quando escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses 2,15, no qual disse: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Essa é a tradição saudável, estabelecida na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Mas na sua carta aos Colossenses 2,8, Paulo escreveu: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tradições humanas, disse o oráculo divino. Esta é a tradição não saudável, somente humana, não coerente. Ela não está estabelecida na palavra de Deus, não está colocada em Cristo, mas está colocada sobre a maneira de ser do mundo. Essa tradição é o tradicionalismo, no qual os nossos pensamentos acabarão sendo afastados do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é correto, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama, contrariando-se o que exige a vontade de Deus acerca dos nossos pensamentos, das nossas reflexões. O Senhor Jesus uma vez foi criticado pelos fariseus porque não obrigava os seus discípulos a lavarem as mãos antes de comer conforme a tradição judaica, isto é, lavar as mãos conforme os rituais da tradição judaica. Não era lavar a mão antes de comer. A tradição judaica exigia posturas. Você fazia isso, depois com a quantidade de água que daria na metade de uma casca de ovo, você joga na ponta do dedo até a água cair. Quando a água começar a chegar nesta posição, então você lava a mão assim e faz assim, e depois faz assim e bota a mão para baixo para que a água escorra 3 vezes. Só assim as mãos podiam ser consideradas limpas para a comida, e Jesus não obrigava os seus discípulos a fazerem isso. E ele foi chamado a atenção pelos fariseus e ele disse: olha, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Marcos 7:8. Tentemos, meus amados, ilustrar com algo prático essa diferença entre tradição estabelecida na palavra de Deus e tradição somente humana ou tradicionalismo. Quando eu entendo que só os hinos do inário podem conter, em termos musicais, a palavra de Deus, mas que não fazem isso os cânticos da juventude, que não dizem nada para mim, não dizem nada para mim porque eu não quero ouvi-los, mas que dizem muito para eles. Ao assumir, meus amados, uma posição assim, eu não estou defendendo a tradição, eu estou defendendo o tradicionalismo. Esquecido ou não sabendo, nesse caso, que há hinos do inário cujas músicas não foram compostas para serem hinos, mas para serem músicas populares, músicas caipiras, músicas tradicionais. E que vários dos nossos hinos realmente usam ritmos populares das épocas nas quais foram compostos. Oh, não, por favor, não dá para abrir mão do inário. Não dá para abrir mão do inário. Seus hinos são tocantes, são pertinentes, são importantes.
tem histórias atrás de si, histórias de mudanças, histórias de encontros com Deus. Mas em nome de uma consciência nobre, correta, pura, amável, nós não temos, meus amados, que nos fechar aos cânticos que com ritmos para nós estranhos, no entanto, guardam letras nas quais os autores dizem que não podem viver sem Jesus, não podem viver sem a verdade de Deus, não querem viver sem combater o pecado, porque isso coloca esses cânticos também dentro da tradição musical que contém a palavra de Deus. Queridos, houve uma época quando a bateria era terminantemente proibida na igreja. Ainda o é, mas as igrejas que fazem isso são cada vez menos. O Fernando lembrou aqui no dia que o Álamo foi cantar, que quando trouxeram aqui pela primeira vez uma bateria, eu entrei em pânico. Eu disse, vocês vão fazer eu perder o meu pastorado. Eu peguei um pouco dessa época, né? A bateria, irmãos, era, segundo o conceito das pessoas, o indispensável instrumento do rock. E como se dizia que o pai do rock é o diabo, então a bateria precisava estar fora do culto. Bom, desse rock no qual se quebram guitarras e se comem animais vivos no palco, e os músicos se apresentam com figuras e símbolos satânicos, não tenho dúvida, o diabo é o pai mesmo. Mas do rock normal, menos. Então, no culto era violão, piano e órgão. Mas, queridos, houve uma época no qual o violão era terminantemente proibido no culto. O violão era instrumento da boemia. Boemia, a que me tens de regresso, acompanha-me o meu violão. Então, fora com o violão. Violão não pode entrar na igreja, só piano e órgão. Mas houve uma época, queridos, quando o piano era terminantemente proibido nas igrejas. Sabe por quê? Porque o toque do piano é frívolo, dizem, são irreverentes, não servem para o culto. Oh, meu Deus, só o órgão. Mas na Reforma Protestante, eis que o grande Karl Standard, pregador eloquente, chamado de o teólogo puritano da Reforma, liderando a Reforma enquanto Lutero estava escondido no castelo de Wartburg, Karl Standard pregava então no púlpito de Lutero, e ele dizia, deixem os órgãos para os teatros, suas notas são lascívias, são sensuais, não se prestam ao culto. Tudo tradicionalismo, querido. Tudo tradicionalismo. Não é fácil aceitar o novo, amados, não é fácil. Mas o Senhor Jesus não tinha problemas com o novo. Ele disse assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem se amar então assim uns aos outros. João 13:34. Um novo mandamento, queridos, não dá, mas não dá mesmo, para a gente conseguir imaginar o impacto no ouvido de um judeu, essa expressão, um novo mandamento. Isso era heresia, isso é blasfêmia, porque isso significa que toda a lei dos 10 mandamentos, toda a lei de Moisés é velha, caducou. Mas Jesus não teve problema de dizer um novo mandamento. Um novo mandamento. Não é um mandamento reformado, não é um mandamento reexplicado, não é um mandamento continuado, é um novo mandamento. Eu estou dando a vocês. E ele não tem mesmo problema com isso, porque lá no Apocalipse ele diz, eis que estou fazendo novas todas as coisas. Aliás, no Antigo Testamento, que se chama Antigo porque nós temos um Novo. No Antigo Testamento nós temos o salmista cantando, louvem ao Senhor com a harpa, cantem a Ele com saltério de 10 cordas e cantem-lhe um cântico novo. Cante-lhe um cântico novo, toquem bem esse cântico, toquem bem esse cântico, viu, senhores músicos? Toquem bem esse cântico. Salmo 33:1. E este novo cântico, irmãos, continua.
Porque na visão dos salvos, vista por João, que ele mencionou no Apocalipse, nós temos, e eles cantavam um cântico novo diante do trono. Apocalipse 14, 3. A questão da música, irmãos, foi evidenciada porque é a mais comum, mas precisam ser outros e outros temas colocados sob o crivo de um pensamento, de uma mente que por causa do Senhor Jesus Cristo procura pensar, procura fixar-se no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável e de boa fama. Então, precisam ser colocados sob esse prisma maneiras de fazer cultos, maneiras de evangelizar, maneiras de se comunicar, maneiras de se trajar, e aí sempre à luz desse verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. À luz disso, então, trabalhar, ponderar, adaptar essas realidades. É preciso a sabedoria de Deus, porque mesmo bem intencionados, nós podemos perder o bonde da história. Aproveitando-me da ideia de um pregador americano, eu amplio os exemplos pertinentes sobre o se perder o bonde da história por não acreditar no novo. Em 1897, William Thomson, o barão de Kelvin, por isso conhecido como Lord Kelvin, ilustre advogado e filósofo inglês, tido na época como uma das mentes mais brilhantes da Inglaterra, quando ele ouviu as primeiras transmissões do rádio, ele disse: senhores, isso não tem futuro nenhum. É perda de tempo. Oh, quem conhece a história do rádio sabe muito bem que não foi isso que aconteceu. O rádio encheu o mundo, tornou-se um meio de comunicação fabuloso até hoje. Mesmo com internet, com televisão, o rádio continua. Dr. Thomas Watson, diretor-geral da IBM, em 1943, sendo entrevistado sobre o não envolvimento direto da IBM com uma forma mais pungente para criar e fabricar computadores, ele disse: senhores, querem saber? Se há um mercado mundial para computadores, é para comprar uns 5 computadores e nada mais. A IBM não imaginaria que hoje estaria tão envolvida com milhões e milhões de computadores, como está. O Dr. Ken Olson, brilhante presidente da Digital Equipment Corporation, a pronúncia mais correta, chamada DEC, que se tornou uma das maiores empresas no fabrico de computadores e softwares do mundo, disse em 1977, eu estava com 27 anos, francamente, eu não acho que a gente tenha de ter essa ideia, que um dia as pessoas vão querer ter um computador em suas casas. Sem comentários. Todos eles, meus irmãos, todos eles homens brilhantes, homens capazes, mas que não tiveram visão do futuro, não conseguiram perceber as mudanças que estavam ocorrendo ao redor. Como nós temos o Espírito Santo para nos socorrer quanto a isso, então podemos acreditar que há como sem perdermos a nossa identidade doutrinária, porque sem identidade doutrinária nós somos para-eclesiásticos e não igreja. E conquanto haja lugar no cristianismo para o para-eclesiástico, a igreja não pode ser substituída. Então, sem deixarmos de lado o nosso compromisso com o culto cristão, feito com decência e ordem, que isso é bíblico, o culto tem que ser feito com decência e ordem, firmemo-nos na verdade maravilhosa de que o nosso Senhor Jesus não muda, a nossa Bíblia não muda, a necessidade do ser humano de Deus não muda, e a nossa igreja, enquanto igreja de Jesus Cristo, não vai mudar na sua função de depositária da mensagem redentiva. Mas estabelecidos nisso, não tenhamos medo do novo. Assim como as nossas palavras mudam, alargam ou estreitam os seus significados com o passar do tempo, há realidades no cristianismo evangélico que praticamos, que podem mudar, que podem alargar ou mesmo estreitar os seus significados sem ferir, obviamente, os princípios bíblicos. Então não tenhamos, irmãos,
nessa nova etapa na qual estamos entrando, após esses 35 anos, não tenhamos medo do novo. Vamos receber o novo, vamos trabalhar o mesmo na convicção de que, estando as nossas mentes focadas no verdadeiro, no nobre, no correto, no puro, no amável, no que é de boa fama, nós acertaremos as diferenças para que elas sejam bênçãos e nós sejamos abençoados, mas também abençoadores. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos participar, meus amados, do nosso recessional. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos leve em paz nesse recessional de cultos, nos preparando para voltarmos, livrando-nos dos males, dos homens perversos, das maldades, daquilo que quer nos ferir, nos machucar. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Entramos para adorar. Saiamos.